Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Querido Pai, querida Mãe, queridos responsáveis pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes que se preparam para a primeira comunhão e crisma, que alegria neste dia poder falar contigo e dizer que bom que você se preocupa com o caminhar, com a formação religiosa do teu filho, da tua filha, ou deste pelo qual você hoje faz as vezes de pai, faz as vezes de mãe. Antes de qualquer coisa, gostaria de ler um trecho da Palavra de Deus, da Bíblia, lá de Deuteronômio capítulo 6. Depois você pode também na sua casa pegar a Bíblia, ir no livro de Deuteronômio e ler com atenção, meditar e fazer com que essa palavra ecoe no teu coração, ecoe na tua vida. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 e seguintes. São estes os mandamentos, os estatutos e as normas que Yahvé, vosso Deus, ordenou ensinar-vos, para que os coloqueis em prática na terra para a qual passais, a fim de tomardes posse dela, e assim temas a Yahvé, teu Deus, e observes todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno, tu, teu filho e teu neto, todos os dias da tua vida, para que os teus dias se prolonguem. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti e te multiplicará muito, conforme te disse Yahvé Deus de teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel. Ouve, ó Israel, Yahvé nosso Deus é o único Yahvé. Portanto, amarás a Yahvé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão como um sinal, e serão como um frontal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos, com base bíblica, nós ouvimos aqui as ordens de Deus, o pedido, o mandato de Deus para o seu povo. E Deus diz que nós devemos amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência. E que esse amor, deve ser ensinado aos nossos filhos e netos. Ou seja, os pais possuem uma obrigação intrínseca própria da sua missão paterna, materna ou de responsabilidade sobre essas vidas. Então, acima de tudo, não é a igreja que está pedindo, é a própria palavra de Deus, é o próprio Deus que diz: pai, mãe, responsável, você tem que cuidar da fé do teu filho, você tem que apontar os caminhos da salvação. Por isso, meu irmão, se de fato você ama a Deus, por isso, minha irmã, se de fato você tem Deus como centro da tua vida, não deixe de dizer aos teus filhos, às tuas filhas, o quanto é importante viver segundo a vontade de Deus. Ou seja, a catequese é para isso. A catequese é mostrar para as nossas crianças e os nossos adolescentes que o que importa nessa vida não são as coisas que passam. Tudo isso perece, acaba, mas o que vale a pena
é guardarmos e direcionarmos a nossa vida para Deus, para o céu. E a catequese, quando nós falamos em catequese, pensem aqui nas aulas de doutrina da igreja, que são ministradas pelos nossos catequistas, que são feitas em salas aparentemente como salas de aula. A catequese ela só consegue chegar, ela só consegue enraizar nos corações se antes disso o pai e a mãe já prepararam a terra. É como se nós pensássemos num campo de terra dura, num campo de terra que nunca foi trabalhada. Se a gente lança a semente nessa terra, corre-se o risco da semente ficar na superfície e serem queimadas pelo sol, corre-se o risco dos pássaros e animais comerem as sementes, corre-se o risco dessa semente não criar raízes e acabar morrendo na própria semente, não tendo vida, não gerando frutos. Mas se essas vidas, se os corações das nossas crianças e dos nossos adolescentes são mexidos pelo testemunho do pai, pelo testemunho da mãe, por um pai que vai à missa, por uma mãe que vai à missa, por um casal que reza unido, se as crianças e os adolescentes veem isso, tenham a certeza que a semente cai, cria raízes e produz muito fruto e frutos de salvação. Querido pai, querida mãe, que vocês possam, no final da vida, quando Deus perguntar a cada um de vocês quais são os frutos que vocês me apresentam, que você, pai, que você, mãe, possa dizer a Deus: olha, Deus, aqui estão os frutos. Os meus filhos, as minhas filhas, souberam, aprenderam e viveram uma vida no amor a Ti. Esses são os frutos, Senhor, que hoje eu te apresento. Os frutos de uma vida dedicada à Tua Palavra, de uma vida dedicada a Ti. Então que você possa, no final da tua vida, chegar com as mãos cheias e dizer ao Senhor: aqui estão os frutos. Eu fui um bom pai, eu fui uma boa mãe e ensinei os meus filhos a Te amarem acima de tudo. E se te perguntarem como que você ensinou, dando o exemplo, vivendo de acordo com a Tua Palavra, vivendo de acordo com o Teu ensinamento. Além disso, deixa eu deixar a Bíblia aqui, além disso, você que é pai, você que é mãe, não deve se esquecer que no dia que o teu filho, a tua filha foi batizado, lá na igreja, quando eles eram ainda pequenos, o padre perguntou, o padre ou diácono, quem presidiu a celebração do batismo, perguntou o seguinte: vocês, pais, estão dispostos a ajudar essas crianças a crescerem na fé de Cristo e também na fé da igreja? E vocês responderam: sim, estamos. Para quem vocês prometeram isso no dia do batizado dessa criança que hoje já está grandinho, que já está aí com 9, 10, 11 anos, já está com 14, 15, 16 anos? Para quem que vocês prometeram que as educariam na fé de Deus? Vocês prometeram ao próprio Deus. Foi a Ele que vocês fizeram essa promessa. Eu, particularmente, acho tão feio quando uma pessoa faz uma promessa a outra e não cumpre. Até tem um ditado que eu aprendi na minha casa que é o seguinte: ninguém é obrigado a prometer, mas depois que promete, é obrigado a cumprir. Então, se as nossas promessas que são feitas de homem para homem devem ser honradas, já dizia antigamente, com o fio do bigode, com o fio da barba, quanto mais as nossas promessas feitas a Deus devem ser muito mais honradas, porque nós estamos tratando com o nosso Criador e Redentor. Então, querido pai, não se esqueça daquela promessa que você fez no dia do batismo do teu filho e da tua filha. Por isso, querida mãe, não se esqueça igualmente dessa promessa. Vocês precisam dar o exemplo, vocês precisam conduzir essas vidas para a salvação. Os vossos filhos, conhecendo a Jesus por meio da Santa Igreja Católica, precisam alcançar o céu. E vocês são as pontes, são os canais que podem dar a eles esse caminhar mais seguro. Por outro lado, se você é casado na igreja, você pai, você mãe, se vocês são casados na igreja, não se esqueçam que lá também o padre fez uma pergunta: vocês estão dispostos a receber com alegria os filhos que Deus vos confiar e educá-los na lei de Cristo e da igreja? E vocês responderam ao padre, ao diácono, a quem estava celebrando, assistindo o casamento: sim, nós queremos tudo isso. Então não se esqueça que vocês fizeram uma promessa, seja no dia do casamento, seja no dia do batismo dessas crianças, desses adolescentes, mas fizeram uma promessa para Deus. Por isso cumpram.
Sobre esse ano de catequese. Nós estamos ainda no meio de uma pandemia que parece que não vai acabar, mas graças a Deus já vemos luzes de esperança, a vacina que vem chegando, os nossos familiares, alguns já sendo vacinados, professores já também sendo vacinados, já vai surgindo uma luz de esperança para uma situação que há um ano, 8 meses atrás, nós não sabíamos nem por onde caminhar. Hoje já vemos um sinal de esperança, por isso devemos agradecer a Deus. Mas, enquanto todos ainda não forem vacinados, enquanto não tivermos uma segurança para a convivência social, a nossa catequese precisará se configurar, se organizar de um modo online, de um modo virtual. Todas as semanas, os nossos catequistas publicarão um vídeo. Esse vídeo terá 10, 15, 20 minutos. E o teu filho, a tua filha, precisa assistir esse vídeo. Então, toda semana, provavelmente na segunda ou na terça-feira, o vídeo estará disponível. O teu filho, a tua filha, terá uma semana, ou seja, de segunda a segunda, de segunda até terça, para responder as questões sobre esse vídeo. E você, pai, e você, mãe, possui aqui papel fundamental. Fique no pé do seu filho, fique no pé da sua filha, ou seja, faça o teu papel de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a tua promessa no dia do batismo dessa criança, desse adolescente. Faça de fato valer a tua promessa no dia do casamento. Em atenção à palavra de Deus, em atenção às promessas que você já fez a ele, coloque em prática tudo isso. Cobre do teu filho, ensina ao teu filho, mostre ao teu filho, dê o exemplo ao teu filho, vá à missa com teu filho, mostre que de fato vale a pena servir a Deus. Ou seja, mostre que servindo a Deus nós chegamos ao céu, mas se não servimos, nós nos perdemos já nas coisas erradas desse mundo e acabamos por ir para o inferno, onde estaremos perdidos por toda a eternidade. Que Deus nos livre dessa situação horrorosa, mas está em nossas mãos viver ou não, praticar ou não, colocar em pauta a vontade de Deus ou não no momento presente. Depende de nós. As portas do céu estão escancaradas, mas depende de nós caminharmos para lá com passos retos, com passos verdadeiros, com passos seguros, ou não caminharmos. Isso está em nossas mãos. Deus nos dá a graça todos os dias de caminharmos para o céu, mas se nós damos as costas para Ele, aí o problema já é nosso. Então, querido pai, querida mãe, eu peço, se de fato você se preocupa com a salvação da alma do teu filho e com a salvação da tua própria alma, leve a sério tudo isso. Leve a sério a catequese, assista com teu filho, com a tua filha o vídeo, ajude a fazer as respostas às perguntas que serão propostas, participem das missas toda semana, isso é fundamental, para que assim daqui um ano, por volta ali do mês de janeiro, fevereiro do próximo ano, o teu filho, a tua filha, possam receber os sacramentos que hoje buscam. E é claro, se de repente nós percebermos que tem crianças ou adolescentes que não estão levando a sério esse processo catequético, o catequista entrará em contato com o pai e a mãe para falar, olha, o que está acontecendo? Nós percebemos aqui que não há tanto interesse. Se o pai e a mãe falarem assim, eu lavo minhas mãos, ou seja, se forem negligentes, nós não podemos fazer nada, mas que não venham falar, a igreja não quer dar o sacramento. Não, é você que não quer dar o exemplo ao seu filho, é você que não quer cobrar, é você que não quer fazer o papel de pai e mãe e mostrar que de fato esse é o caminho certo. Não venha dizer que a igreja está fechando as portas, porque não está, mas faça o teu papel, faça aquilo que te compete. Nós não podemos fazer aquilo que é teu, você não pode fazer aquilo que é nosso, mas nós juntos podemos favorecer a caminhada dessas crianças e desses adolescentes. E se nós percebermos que há uma recorrência na falta de interesse, então o catequista ligou para os pais, não mudou nada. A coordenação da catequese ligou para os pais, não mudou nada. Não estão indo na missa, não estão participando. O padre ligará para os pais, eu mesmo ligarei para os pais e perguntarei, viu, o que está acontecendo? Vocês não querem levar a sério, não é do interesse de vocês a fé católica, o que está acontecendo? E se de fato, depois de tudo isso, não houver nenhuma mudança, nós diremos o seguinte, olha, pelo jeito não tem como continuar a catequese nesse padrão, nessa estrutura. Então, mais para frente, quando vocês estiverem mais preparados, mais maduros, mais conscientes, deem o passo catequético.
mas nós precisaremos sim direcionar dessa forma. Os nossos catequistas estarão à disposição de todos para sanar dúvidas, para resolver problemas, para fazer a ponte entre vocês e eu, a fim de que a gente consiga trabalhar bem juntos, apesar desse distanciamento todo. Mas, eu repito, aqui entra o papel fundamental e insubstituível do pai, da mãe e dos responsáveis. Sejam fiéis, porque a fidelidade de vocês trará para o coração dos vossos filhos boas lembranças, e os vossos filhos poderão dizer: nossa, o meu pai era um homem de muita fé, nossa, minha mãe era uma mulher de muita fé, eles me ensinaram a amar a Jesus, a amar a Santa Igreja. Agora, como é triste se lá na frente o filho ou a filha disserem assim: o meu pai só sabia beber e chegar dando trabalho em casa, minha mãe só sabia fazer isso e contar coisas da vida dos outros e etc e tal. Isso é muito triste. Eu acredito que nenhum de vós gostaria de ser intitulado como irresponsáveis, inconsequentes ou pessoas que tiveram uma conduta ruim e por isso deixaram marcas negativas no coração desses adolescentes e dessas crianças. Sejam exemplo. Os vossos filhos não querem que vocês sejam amiguinhos, os vossos filhos querem que vocês sejam exemplo de vida. Sejam exemplos, sejam firmes, sejam retos, mostrem que de fato vale a pena viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Um forte abraço. Queria estar aí presente para te abraçar e agradecer a confiança. Um forte abraço. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te proteja e que juntos possamos caminhar rumo ao céu. Fiquem com Deus e até mais. Deus vos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.